Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos conversar esta tarde sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 13, que se chama Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E especialmente dentro deste capítulo, nós vamos conversar sobre o item 5, cujo título é O Óbolo da Viúva. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, tão querido, tão amado, pedindo a Ele que nos mande bons fluidos, que nós possamos estar sempre envolvidos na sua paz. Que assim seja. E quando Jesus fazia os seus ensinamentos, ele tinha uma particularidade. Ele era um pedagogo por excelência e ele falava para as pessoas sobre aquilo que eles entendiam, sobre aquilo que lhes era muito familiar. Por exemplo, quando Jesus falava com agricultores, ele dizia: não se colhem uvas dos abrolhos. Para nós hoje, falar essa frase não significa muita coisa. Eu não planto uva, eu não sei o que é abrolhos, eu não sei direito. Mas para aqueles que estavam ouvindo Jesus, para aqueles a quem ele estava ensinando, eles sabiam muito bem. Eles sabiam que para plantar a uva dava um trabalho danado. Você tinha que plantar primeiro o pé, depois você tinha que enxertar, esperar bastante, adubar, depois você tinha que colocar estacas, toda a plantação, e depois fios, porque ela ia subindo, ela tem gavinhas e ela tinha que ir subindo, então tinha-se que esticar fios em toda a extensão da plantação. Somente depois de muito tempo é que você podia realmente colher as uvas. E tinha que podar também, tinha a época certa de podar. Então era um trabalho incessante, era algo difícil de fazer. E Jesus falava que não se podia colher uva dos abrolhos. Abrolhos era um arbusto parente da urtiga. Não servia para nada, era uma droga. Tinha que arrancar e jogar fora no fogo, porque não servia para nada. Então, o que Jesus estava falando para eles? Que se eles quisessem colher uvas, eles tinham que fazer o seu trabalho, tinham que fazer a sua parte. Não adianta ir lá nos abrolhos que nascia lá no meio do pasto e tirar, porque não ia achar uvas mesmo. Então, o que Jesus ensinava? Que era necessário que cada um fizesse a sua parte. Deus faz a parte dele, que era permitir que tudo crescesse, que desse frutos maravilhosos, mas você tinha que fazer a sua parte, você tinha que ir lá, plantar e cuidar da plantação. Isso que Jesus quis dizer quando falou sobre as uvas. E aqui neste caso, o que Jesus quis dizer? Quando Jesus falou para os apóstolos sobre uma pobre viúva, na hora eles sabiam o que Jesus estava falando. Jesus não precisou explicar. Por quê? Como que era o direito da mulher naquela época? A mulher se casava e saía da casa dela, abandonava tudo e ia morar com a família do marido. Era a família do marido que passava a ser sua nova família. E se quando o marido morresse, ela não herdava nada. Ela não tinha direito a nada. Quem herdavam eram os filhos dela. Aí sim, os filhos herdariam toda a fortuna do pai e, lógico, cuidariam da mãe. Mas se a mulher não tivesse filhos, ela não teria nada, absolutamente nada. A não ser a única outra possibilidade era se o marido tivesse um irmão e esse irmão quisesse casar-se com ela,
para a continuidade da família, mas precisaria ter um irmão e esse irmão querer casar com ela. Aí ela estaria amparada. Caso contrário, não. E tem mais, os judeus achavam que a mulher que não tivesse filhos, que não tivessem filhos, era um castigo de Deus. Então ela estava sofrendo, abandonada porque Deus queria, porque era um castigo de Deus. Então eles não se preocupavam, não ajudavam as viúvas que não tivessem filhos. Elas viviam realmente da bondade alheia. E aí vem o ensinamento de Jesus. Jesus estava com seus discípulos no templo de Jerusalém e passa diante do gasofilácio. Gasofilácio era um lugar onde as pessoas iam dar as moedas para o templo, iam dar a sua contribuição para o templo. Então colocavam as moedas neste lugar. E Jesus, passando por lá, notou que havia uma pobre viúva dando 2 moedinhas bem pequenas do gasofilácio, enquanto vários homens, todos bonitos, bem vestidos, cheios de seda, deitavam, doavam, mãos cheias de moeda. Fazia aquele barulhão, né, entrando lá na caixa do gasofilácio. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, que mais doou aquela pobre viúva do que aqueles senhores que deitaram tantas moedas. Por quê? Porque ela doou, dividiu tudo que ela tinha. Provavelmente, como ela vivia da misericórdia alheia, das pessoas que lhe davam esmolas, provavelmente aquele dinheirinho que ela deu talvez fosse sua próxima refeição. Já aqueles senhores, eles davam daquilo que estava sobrando. Então Jesus diz, essa pobre viúva, pela sua situação, ela deu muito mais, ela doou muito mais do que aqueles senhores ricos que deram muitas e muitas moedas. Por quê? Porque ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. E ninguém é tão rico que não precise receber alguma coisa. E nós podemos dar, sim, nós podemos e devemos dar, dividir com os nossos irmãos tudo o que temos. Esse capítulo do Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, capítulo 13, ele fala exatamente sobre isso, sobre o dividir. Nós não temos nada de material que seja nosso desta terra. Nós somos apenas detentores temporários dos bens terrenos que Deus nos dá. Nós ganhamos através dos nossos talentos que Deus nos dá. Ele nos permite viver aqui, mas somos devedores, ele nos está emprestando. E nós temos que dividir com aqueles que precisam mais do que nós. Então, e não é necessário doar somente coisas materiais. Se você não tem nada material, você tem o seu tempo para doar, você tem os seus ouvidos para ouvir quem precisa falar, você tem a sua voz para dar um conselho, você pode fazer uma visita para alguém doente, alguém que precisa, você pode fazer inúmeras coisas, você pode dar do seu talento para beneficiar o próximo. Existem milhares de maneiras que nós podemos ajudar ao próximo sem ser só materialmente. O material é importante. Se temos sobrando, temos obrigação de dividir, porque nós vamos ser chamados a prestar contas por isso. E o interessante é que nessas alturas nós podemos pensar, raciocinar, refletir sobre a nossa relação com o doar, com o dar, com a esmola.
com aquilo que oferecemos aos outros. Nos primórdios da humanidade, lá no comecinho, que a gente era tão ignorante, nós tínhamos medo da natureza, nós tínhamos medo das chuvas, da seca, e costumávamos doar aos deuses sacrifícios de animais e às vezes até humanos, chegamos a isso. Um pouco mais evoluídos, já com os judeus, eles doavam sim animais para o templo, animais que seriam sacrificados para pagar os nossos pecados. Era isso. E eles doavam também porque achavam que Deus poderia lhes dar alguma coisa boa nesta vida ainda. Eles não tinham essa clareza de uma outra vida ainda. E eles doavam sim. Era costume no templo de doar coisas. Mas um pouco para frente, com o catolicismo romano, nós aprendemos a barganhar com Deus. Então nós fazíamos trocas com Deus, né? Ai, se eu conseguir isto, eu faço aquilo. Não é? Se eu conseguir aquele emprego que eu quero, eu acendo 10 velas. Se eu conseguir aqui qualquer coisa que eu queira, eu vou lá na Aparecida do Norte, né? E vou lá assistir missa. E coisas assim, nós começamos a barganhar com Deus. Nós começamos a fazer trocas. Se Deus me der isso, eu faço aquilo. Eu me abstenho de comer chocolate, uma coisa que eu goste muito. Ou até a gente fazia as promessas, né? Eram as famosas promessas. Isso foi muito incentivado durante esse período. E hoje com o Espiritismo. Hoje com o Espiritismo nós vemos nesse capítulo do que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, nós vemos que nós não temos nada nosso aqui nesta terra de material. Tudo nos é emprestado. Temos a posse temporária. Quando vamos embora, quando desencarnamos, nós deixamos tudo aqui, absolutamente tudo. E temos que prestar contas a Deus daquilo que fizemos com as nossas coisas. Foi só para mim, para o meu prazer, para o meu deleite, tudo que eu ganhei, tudo que eu tinha? Ou eu dividi com o meu irmão que precisou, que me pediu, que pediu socorro? Como foi? Nós vamos prestar contas. Então devemos dar sempre tudo o que pudermos e de todas as formas possíveis e imagináveis. É para refletir, é para pensarmos, é para pararmos um pouco e pensar nos ensinamentos de Jesus. Essa é a nossa parte. Obrigada a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós agora e sempre.